Oiê, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe 4 maquiagens de Halloween pra vocês que são assim muito facinhas. E tudo que você vai precisar, você tem em casa. E o que você não tem em casa, eu vou ensinar você a fazer em casa, entendeu? Então esse vídeo aqui, ó, tá incrível, top, maravilhoso. Porém, eu sei que tá um tanto quanto adiantado pro Halloween, mas eu não sabia que Halloween era só praticamente no último dia do mês que vem, entendeu? Eu achava que era já no começo desse mês. Então eu gravei esse vídeo e pensei, será que eu guardo ele pra postar depois? Aí eu falei, não, vou postar já, porque acho que o povo já tá procurando as maquiagens, entendeu? Então já vai aqui várias ideias pra vocês. E por eu estar tão adiantado assim, eu mereço um likezinho que vale, gente. Dá o seu like aqui pra mim, que se esse vídeo aqui chegar em 10 mil likes, até o Halloween eu faço mais vídeos de maquiagens de Halloween, fantasias, o que vocês acham, hein? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos conferir o vídeo! Então vamos começar por uma das mais fáceis, entendeu? Que a gente precisa de pouquíssima coisa, que é basicamente o que? Um delineador. Pode ser líquido, pode ser, enfim, qualquer tipo de delineador, desse de caneta também. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer então é começar a pintar a pontinha do nariz. E eu faço como se fosse um triângulo invertido, sabe? E aí depois de desenhar esse triângulo, eu vou preencher todo ele pra fazer como se fosse o focinho do nosso gatinho, entendeu? Ficar bem nenenzinho. E aí depois de preencher tudo isso, aí eu vou seguir uma linha reta bem nesse meio da minha boca, sabe? Nessa divisão. Eu dou uma engrossadinha nela, porque eu não quero que fique tão fininha. E aí depois disso eu vim pintando toda essa parte de cima da minha boca, fazendo o desenho com bastante cuidado pra boca não ficar torta, né? Eu vou preencher toda a parte de cima e aí quando chegar nos cantinhos eu venho puxando um pouquinho pra boca ficar com umas pontinhas nas laterais. Depois disso eu faço os 3 risquinhos na bochecha, faço o mesmo dos dois lados e depois coloco uma tiarinha de gatinho, entendeu? Eu já ensinei a fazer essa tiarinha aqui no canal, é só você clicar nos cards caso você queira saber, tá bom? Eu deixo o link no fim do vídeo também. E aí, gente, já tá pronta basicamente a maquiagem, mas pra não ficar tão fofinha e deixar um pouquinho mais Halloween, vamos colocar um pouquinho de sangue. Então, pra fazer sangue, caso você não queira comprar, caso você queira gastar menos, ou caso você não encontre pra comprar mesmo, a gente precisa de mel. Então eu coloco uma colher de mel, desse que a gente come mesmo, e aí também vou colocar um pouquinho de tinta acrílica vermelha. Pode ser tinta guache também, tá? Eu coloco um tanto e venho misturando. Vai colocando sempre aos pouquinhos pra não acabar colocando demais e nem de menos, tá bom? E aí depois misturo bem, e aí coloco só mais um pouquinho de tinta preta. Essa tinta preta para não ficar uma cor de morango, sabe? Ficar mais parecido com sangue mesmo. Caso você queira, você pode usar a corante alimentícia ao invés de tinta. Que aí você pode até acabar comendo isso daí, entendeu? Sem engolir não dá nada. Mas se fizer com tinta, aí não pode comer, tá bom? Então, gente, é só você vir colocando assim, ó, no cantinho da boca, como se fosse escorrendo. Ou onde você quiser, coloquei no canto da boca porque é como se o gatinho tivesse mordido, sabe? E tá pronto, gente. A gente fica fofa e fica meio aterrorizantinha também. Já pra essa ideia, a gente vai precisar de massinha, de fazer maquiagem dessas artísticas e tal. E caso você não queira gastar dinheiro, caso você não encontre, também vou ensinar você a fazer em casa. Pra isso a gente precisa de um pouquinho de vaselina sólida. E eu coloco uma colher de vaselina sólida ali dentro de um potinho. Se você não tiver vaselina, você pode usar pomada pra cabelo também, mas por experiência própria, com vaselina fica um pouquinho melhor, tá bom? Mas não tem tanta diferença não. E aí eu vou vir adicionando maisena. Maisena não tem uma medida exata, você vem adicionando sempre aos pouquinhos e misturando, até você ver que a massa não ficou nem muito oleosa e nem tá muito seca, tá no ponto, sabe? Que você consegue encostar a mão e não tá grudando. E aí, então, agora a gente precisa dar cor pra isso. Então eu vou raspar ali em cima um pó, pode comprar um pó bem baratinho se você quiser, não quiser usar o que você tem em casa. E esse pó, se ele for um pouquinho mais escuro do que o tom da sua pele, melhor, porque como ele vai misturar com branco, aí ele vai dar uma clareadinha e fica exatamente do seu tom. Ou caso não seja, aí é só você colocar mais pó, entendeu? Mas então, gente, você vem adicionando pó e vem adicionando maisena até ficar do jeito que você quiser. E quando tiver desse jeitinho aí, ó, já tá ótimo. Então a gente vem colocando ele no rosto. Antes de colocar ele, eu resolvi passar um pó pra dar uma escondida nas manchinhas que eu tenho. Se você quiser, você pode fazer uma maquiagem toda normal, você que sabe. E aí, pra fazer esse tiro, então, no meio da testa, eu faço uma bolinha dessa massinha que a gente tem. E aí eu coloco ela bem no meio da testa. E eu venho dando uma esparramadinha nessas partes dos cantinhos, sabe? Pra ele acabar ficando meio que em degradê entre a minha pele e a massinha. E aí eu também venho depois com uma coisa redonda e vou colocar ele bem no meio ali pra fazer como se fosse o furo do tiro, entendeu? Ai, que horror, tá falando esse tipo de coisa, mas é verdade. E é o importante que é de mentirinha, né? Mas então vou ali e aí, ó, pode ver que ele ficou meio redondo demais, não é isso que eu quero. Então eu vou dando uma destruidinha nele, não deixando tão redondinho assim. E caso você queira, você pode destruir um pouquinho mais que eu. Que se fosse agora, eu destruiria um pouquinho mais, porque eu achei que ficou perfeitinho demais ainda, sabe? Mas então, depois disso, eu vou vir aplicando um pouquinho de base por cima de tudo, pra realmente ficar num tom mais parecido entre a minha pele e a massinha. E aí depois de
aplicar a base, eu também venho selando tudo com pó pra ela ficar sequinha, não ficar brilhoso, nada do tipo, e deixar tudo ainda mais uniforme. Depois disso, gente, você vem com sombra colorida, então eu tô usando sombra de maquiagem roxa, vermelha e preta, e aí eu vou colocando elas aleatoriamente assim, sabe? Pra ficar como se fosse realmente um machucado e um negócio mais pá, entendeu? Então, principalmente dentro do buraquinho, eu preencho bastante de sombra. E aí depois, que já tava desse jeitinho aí, ó, já tá do jeito que eu quero, então agora eu venho tacando o sangue que a gente fez. Então ali no meio eu coloco um tanto do sangue e aí eu dou uma puxadinha pra fora pra ele dar uma escorrida. E aí além disso, eu vou jogando um pouquinho de sangue aleatoriamente assim, ó, com o pincel, pra como se fosse tipo, atirou e aí vou sangue pra todo lado, sabe? E é basicamente isso, gente. A maquiagem já tá pronta, fica muito legal, muito realista e é muito facinho de fazer. Fiz com tudo que eu já tinha em casa. Outra maquiagem super fácil é uma maquiagem de espantalho, só que essa aqui é um pouquinho diferente, tá bom? Então eu vou pegar o delineador, vou vir desenhando ele na lateral da minha boca, assim, sabe? E não tem uma medida exata, só puxa riscos aleatórios, assim, ó. E aí depois você vem atravessando esse risco com outros risquinhos pequenos, como se fossem a costura da boca, entende? Depois que você costurar toda a boca, aí agora a gente vai fazendo na ponta do nariz uma voltinha. Se você quiser, você pode fazer uma bolinha redondinha, mas eu decidi fazer uma bolinha meio que com foguinho, assim, meio que como se tivesse rasgada, sabe? A intenção não era que parecesse um fogo, mas no final eu achei que ficou parecendo um fogo. E aí então, depois disso, eu vou pegar sombra, e aí eu vou vir pintando ali, ó, um pouquinho de preto, um pouquinho de vermelho, pra poder ficar como se fosse um tantinho do sangue ali, ou como se fosse um pedaço da pele viva, sabe? É uma maquiagem que dá pra ver que a maquiagem não é uma maquiagem realista, mas é uma maquiagem que representa, sabe? O negócio do sangue, o negócio do Halloween. E aí também faço exatamente a mesma coisa que eu fiz na ponta do nariz, entre os pontos ali da boca. E aí agora eu venho com um pouquinho só de sangue, colocando na ponta do nariz e um pouco também colocando nas partes da boca ali, entendeu? E aí, gente, tá basicamente pronta essa maquiagem. Fica muito, muito, muito legal, porque é muito simples de fazer e tá totalmente no clima de Halloween, sabe? E a fantasia também é muito fácil de fazer em casa e eu já ensinei aqui no canal. Essa maquiagem, eu não sei que nome dá, então comenta aqui embaixo o nome pra ela, mas eu fui fazendo aleatoriamente, sabe? Porque tá bem na moda no Instagram agora fazer maquiagem só na testa, então eu pensei, vou fazer um negócio meio que de horror, e aí deu nisso. Então eu não tirei o tiro, deixei ele ali pra aproveitar, mas caso você queira, não precisa colocar o tiro ali, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massinha e vou fazendo meio que a divisão entre a minha testa e o resto do rosto. Então eu venho colocando e eu só vou pressionando a parte de cima, a parte de baixo eu meio como se a pele, deixo como se a pele estivesse soltando, entendeu? E aí eu limpo aquele resto do sangue ali embaixo, porque eu quero que o resto do rosto fique normal. E aí eu pego mais pedacinhos de massinha e vou colocando aleatoriamente ali no meio da testa, pra ficar umas partes em alto relevo. Depois eu vim com a base aplicando por tudo, só que não foi tão fácil de aplicar a base aí, eu não consegui aplicar em tudo, porque a massinha eu não deixo ela 100% presa no meu rosto. Então eu tava tentando colocar a base e acabava saindo uns pedaços da massinha. Então nessa hora você pode vir aplicando com o dedo mesmo, que eu achei que foi mais fácil, tá bom? Depois disso, selo com um pó. E aí agora a gente vem com a sombra, fazendo algumas coisas aleatórias. Então eu fui preenchendo meio que toda essa parte de cima com roxo, preto e vermelho, pra fazer como se tivesse tipo tudo cagado, tudo machucado, essa parte de cima da cabeça. E aí depois de fazer vários riscos assim com essa sombra, ele ficou, ó, desse jeitinho aí, dá pra vocês verem bem, né? E agora eu decidi vir pintando ele com um pouquinho do sangue mesmo. Então eu vou colocando sangue bem rente ao cabelo. Eu achei que fosse fazer uma lambuzeira, que fosse difícil pra lavar, mas não, gente, saiu facinho do cabelo, prometo pra vocês, tá bom? E aí então eu venho, coloco o sangue aleatório por tudo, preencho o sangue do buraco ali do tiro de novo. E aí, gente, se você quiser, você pode fazer no resto do rosto uma maquiagem assim, tipo no olho, com sombra, com batom, tudo. Acho que fica ainda mais legal do que a minha maquiagem. Só que como a intenção é mostrar como eu sou no dia a dia e eu todo cagado, então eu não passei nada, porque eu não passo maquiagem, tipo de batom, coisa do tipo, né? Mas ficaria super legal também. E olha só, esse é o resultado final. Achei que ficou muito legal e meio macabro, sabe? Adorei. Mande vídeo no WhatsApp pra mim de vocês, me segue no Instagram e falou. Tchau. Mua.